Olá, que bom te ver por aqui na nossa segunda aula, quando nós vamos falar sobre o resgate do feminino. Na antiguidade, as mulheres eram adoradas, elas eram vistas como poderosas, capazes de gerar vida e sangrar todo mês sem morrer. Os homens veneravam, tinham medo disso, achavam elas muito importantes e poderosas. Com o tempo, os homens foram entendendo o seu papel na concepção e retirando o poder das mulheres até que as deixaram sem nada, submissas, menosprezadas. Antigamente, as mulheres viviam sempre juntas. Elas ficavam juntas na menstruação, durante a gravidez, durante o trabalho de parto, no pós-parto, na velhice, na menopausa. Uma ajudava e cuidava da outra. Uma ajudava e cuidava do bebê da outra. Cada família cuidava da outra. Hoje, com a modernidade, a gente está cada vez mais isolada. Às vezes a gente tem uma mãe, uma irmã, uma tia por perto. Mas as mulheres não se cuidam mais, não ficam mais juntas. Se você já morou na mesma casa com outras mulheres, deve se lembrar que a menstruação começa a acontecer sempre no mesmo período. E existem teorias que dizem que é por conta dos hormônios. Os feromônios trariam essa aproximação dos ciclos femininos. Antigamente, quando as meninas menstruavam, elas passavam por rituais, por celebrações, para comemorar a passagem da vida infantil para a vida adulta. E esse momento era sempre celebrado, sempre valorizado. Na maioria das vezes, toda a tribo participava, toda a sociedade. Hoje em dia, não. A menina, ela menstrua e a maioria das vezes ela entende que virou um momento ruim, quando ela deixa de ser criança e passa a ter o problema de menstruar. Há mais ou menos 3.000 anos, os orientais começaram a desenvolver a sua medicina, diferente da nossa medicina aqui do Ocidente, que passou uma média de 1.000 anos sem grandes novidades, porque queimava livros, pessoas. Quem tinha conhecimento sobre ervas e outras técnicas não podia sobreviver. A nossa medicina ocidental poderia estar muito mais evoluída se não tivesse perdido tanto tempo com essas perseguições. Os orientais, eles foram testando, eles foram observando, aperfeiçoando as suas técnicas a partir da observação da natureza, dos animais e da interação do ser humano nessa natureza. Eles entenderam que a concepção vem a partir da energia do bebê. Você já tinha pensado nisso? Nessa visão, quando o espírito do bebê, a alma, a essência, ou como você preferir chamar, está pronto para nascer, ele une a mãe e o pai para promover a concepção. Aqui eu vou te contar a história do meu filho. Quando ele tinha mais ou menos 3 ou 4 anos, eu perguntei a ele como tinha sido nascer, se ele se lembrava. Surpreendentemente, ele começou a contar uma história. Ele me disse que não queria sair da barriga da mamãe. Ele me disse que lá estava quentinho. E acreditem, ele era um bebê pélvico, estava sentado. Precisei fazer uma cesariana, porque ele não se virou. E então ele me disse, quando eu nasci, estava muito frio, tinha muita gente e muita luz. E eu não queria sair da barriga da mamãe. Ele também contou que antes disso, ele estava numa nuvem. Quando então ele viu a mamãe, ele me escolheu. E depois escolheu o papai, lançou uma flecha em cada um para a gente se casar. Ele tinha 3 anos, foi muito emocionante ouvir essa história. Depois da concepção, o embrião recebe parte da matéria-prima do pai e parte da matéria-prima da mãe. A gente pode pensar em material genético da mãe, material genético do pai, e na medicina oriental conhecida como essência ou gingo. O embrião recebe também da mãe as mitocôndrias. O que são mitocôndrias? Mitocôndrias são fábricas de energia dentro das células. Elas vêm só da mãe. E são responsáveis pela vida do bebê nos primeiros dias no útero. Na visão oriental, a saúde do pai e da mãe determina a saúde do bebê. Quando esse bebê nasce, ele recebe fluxo de energia. E os orientais chamam essa energia de Qi. Ou seja, quando ele começa a respirar a energia do ar, ele ganha vida. Por isso, as medicinas ancestrais honram os antepassados. Assim como na visão sistêmica das constelações familiares. Não sei se você já ouviu falar. Nessa visão, você não precisa perdoar ou conviver com seus pais, mas você sempre precisa honrar e ser grata pela vida que recebeu através deles. Já tinha pensado nisso? Pode ser que você tenha vivido situações difíceis com os seus pais e hoje você não tenha contato. Pode ser que você não tenha conhecido seus pais.
Pode ser que você tenha sido abandonada por eles ou sofrido algum tipo de violência. De qualquer maneira, você só precisa entender que você só existe porque eles disseram sim para sua vida. E o restante não precisa importar neste momento. É só o reconhecimento pela sua vida. Inclusive, eu vou te propor uma atividade. Se você ainda tem sua mãe viva por perto, eu quero que você avalie a possibilidade de conversar com ela como foi a sua gravidez. Ou seja, você dentro da barriga da sua mãe. Antes, durante e depois da gestação. O que ela sentia, o que ela vivia, qual era o momento de vida dela e do seu pai. Talvez ela tenha tido medo, talvez ela tenha tido raiva, talvez ela tenha se sentido sozinha. Isso ficou impregnado nela e, consequentemente, em você. Esse é o primeiro passo para o autoconhecimento e resgate do seu feminino. Muitas vezes você pode descobrir que a sua mãe engravidou sem querer e talvez você se sinta um pouco rejeitada por isso. E nem sabia o porquê. Embora sua mãe seja super carinhosa e amorosa, essa rejeição aconteceu lá nos primeiros dias. E tudo bem, você só precisa trazer para a consciência para ressignificar. Quando o corpo do bebê nasce, assim como tudo na natureza, ele tem características yin e características yang. Você já viu aquele símbolo do yin yang, o preto e o branco? Isso quer dizer o seguinte, tem características femininas e masculinas. Tudo no mundo tem os dois aspectos. O yin são as características femininas, é o preto. O branco são as características masculinas, o yang. A mulher, ela é mais yin. O yin é feminino. Ela também tem yang. A mulher também precisa do yang, mas ela é predominantemente yin. Assim como o homem é predominantemente yang. O yin é feminino, aquilo que dá forma arredondada, é acolhedor, é macio, é suculento e capaz de gerar vidas. O corpo de uma mulher é yin porque ele é receptivo. É feito para receber um bebê, assim como a terra recebe as sementes que geram a vida. O útero é um grande portal. É por onde a vida começa, por onde todos nós chegamos a esse mundo. Não existe outro caminho, não existe outra forma de chegar a não ser pelo útero da sua mãe. Então, ele tem que ser bem cuidado, ele precisa ser valorizado. Deve ser honrado, respeitado, para não se transformar em um reservatório de dor, disfunção e doença. A condição do ventre reflete o estado emocional da mulher, porque ele é como um cofre de lembranças e programações criadas, guardadas ao longo da vida nas experiências familiares, afetivas e sexuais. Na visão oriental, o útero tem uma conexão direta com o coração. Por isso, é onde ela guarda as angústias, as mágoas, as experiências. Existe um canal de energia que liga o coração ao útero. Esse útero, na visão oriental, é chamado de Palácio do Feto, não é lindo? Eu adoro. E quando a gente vai receber uma visita em casa, o que a gente faz? A gente prepara a nossa casa. E quando nós vamos receber a visita desse ser tão especial que vai vir pelo nosso útero, como nós temos que pensar? Em preparar esse útero para essa chegada, preparar esse palácio para esse bebê que vai chegar. No entanto, o tempo passou, a modernidade chegou e hoje tudo é acelerado, tudo é muito corrido, não temos mais tempo de cuidar do nosso feminino, trabalhamos cada vez mais, corremos cada vez mais, comemos pouco, comidas de má qualidade, tudo com pressa. Atividade física intensa e extenuante. E com isso, a gente gasta toda a nossa reserva de yin. A gente se aproxima o tempo todo do masculino, tentando ser mais, tentando ser melhor, tentando ser igual a eles. Na medicina chinesa, quando a gente tem muito yang, quando uma mulher tem muito yang, a gente tenta se equiparar ao masculino. Só que isso tem um preço. Isso gasta a sua reserva, a sua essência feminina. E aí aparece a dificuldade para engravidar. E aí aparece a endometriose, a síndrome de ovário policístico. Quando você começa a não cuidar desse feminino. É claro que nós podemos fazer tudo o que os homens fazem. A questão é que nós não precisamos fazer da mesma maneira. Você não acha? Nós podemos respeitar os nossos ciclos e as diversas fases que nós temos na nossa vida. Nós somos cíclicas. Os homens são lineares. Eles estão o tempo todo da mesma forma. Eles só têm a testosterona o tempo todo. Nós temos um pico de hormônio em cada fase do ciclo. E temos pelo menos 4 fases de ciclo por mês.
A cada semana existe um hormônio predominante na nossa vida, que muda o nosso humor, a nossa disposição, o nosso corpo, a nossa mente. Na próxima aula, eu vou falar para você, fase por fase, de como você pode se comportar, de como você pode melhorar a sua vida, o seu feminino e a sua fertilidade, por fase do ciclo. Agora, para finalizar, eu vou te lembrar para olhar para o seu interior, olhar para o seu coração que está conectado ao seu útero e pensar: tem algo te bloqueando? Tem algo impedindo que essa fertilidade flua? Olha para o teu passado, olha o que você viveu, quais foram os medos, o que você viu na sua mãe, o que você viu no seu pai, na sua família de origem, o que tinha lá, que talvez tenha te assustado, o que você viu no mundo afora. Quando foi que você pensou que a maternidade não era para você? Avalie se alguma dessas questões faz sentido na sua vida e vem trazendo esse contato, esse resgate com o feminino aos poucos. Presta atenção nos seus movimentos, na leveza dos seus movimentos, na leveza do seu caminhar. O feminino é como uma dança. Como você caminha te lembra do feminino. Como você se movimenta te lembra do seu feminino. Como você olha para dentro, resgata o seu feminino. Vamos começar?